Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre bancos de dados, né? Eh, Alguém aqui já mexeu com banco de dados alguma vez na vida? Ou melhor, alguém aqui nunca mexeu com banco de dados na vida? Comenta aí no chat se vocês já mexeram ou nunca mexeram com banco de dados. Quando eu digo mexer, não é dominar, não. É só se realmente teve algum contato ali, por mais superficial que foi. O que acontece? Eu vou mostrar uma coisa aqui que para alguns não é novidade, nessa apresentação já mostrei para alguns de vocês, mas eu acho essa apresentação bem legal. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é um banco de dados, né? Normalmente quando Você a tá gente per transmitindo, Paulo? Tá transmitindo, não tá deve transmitindo a tela. deveria estar, né, muito importante isso. Então eu vou até parar a gravação e começar de novo, que não faz nem sentido. Se bem que não, né, porque já estava capturando minha tela, então só para vocês que não apareceu. Então deixa ela aí. Aqui, vamos lá. Acho que eu comecei a transmitir, mas eu tive que fechar o Discord e abrir de novo, porque estava com problema no áudio. Mas beleza, estão vendo aí agora? Banco de dados escrito na tela? Sim. Show. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que é um banco de dados, né? Normalmente, quando a gente já teve algum contato com banco de dados, pode ser o Postgre, o MySQL, o Oracle, qualquer banco de dados que a gente tenha contato, a gente tende a achar que o programa que a gente instala, né, é o banco de dados. E na realidade, o programa que a gente instala é o sistema gerenciador de bancos de dados, né? O banco de dados em si são os arquivos que são gerados e organizados por esse sistema, né? Só que se a gente parar para pensar de uma maneira muito fria e muito categórica do que é um banco de dados, muita coisa pode ser um banco de dados, inclusive um caderno. Você pode pegar um caderno, colocar uma série de informações lá. Você consegue inserir informações em um caderno? Sim, né? Você consegue obter as informações que estão lá no caderno? Sim. Você consegue atualizar essas informações? Sim. Você consegue apagar? Sim. Então, um caderno é um banco de dados. Só que ele não é um banco de dados do jeito que a gente enxerga na informática, né? Mas ele é vamos dizer assim, um repositório de informações, né? Um repositório de dados ali. Então a gente pode sim entender que uma planilha do Excel é um banco de dados, um arquivo de texto é um banco de dados. De repente, tem um arquivo do Word pode ser considerado um banco de dados. Só que a questão é, ele não é um banco de dados relacional, como o que a gente vai aprender aqui agora, né? É, Entendendo isso, né? Vamos entender o que é que motivou a criação desses bancos de dados modernos que a gente tem hoje em dia, né? Como eu falei, muito no passado, a gente tinha os arquivos de texto. Então a gente poderia simplesmente chegar, como a gente fez alguns exemplos aqui na sala, né? Aqui no curso. A gente pegou o PHP e falou, cara, grava essa informação aqui no arquivo de texto. E aquela informação ficou lá, persistida, a gente conseguiu consultar a hora que a gente queria, né? Todo mundo fez esse exemplo, não foi? Viu ali como eu era? Teve algum problema com isso? O que vocês acham? O que a gente quis fazer, a gente conseguiu, não foi? Só que qual o grande problema dessa abordagem, né? A gente não tem nenhuma segurança. Qualquer pessoa que tem acesso ao nosso sistema operacional pode ir lá e abrir nosso arquivinho de texto e ler o conteúdo. E às vezes a gente não quer isso, né? Qualquer pessoa também pode chegar lá e apagar o conteúdo, ou até mesmo apagar o arquivo, né? Outra coisa é performance. Quando você começa a trabalhar com arquivos de texto, ele se torna muito rápido, é absurdamente rápido. Só que à medida que esse arquivo começa a crescer, começa a ter muita informação nele, acaba sendo muito lento para você consultar uma informação nesse arquivo de texto. Fora que a gente viu que a gente tem alguns problemas também em relação à estrutura dos dados que estão ali, né? Ou eu salvo um arquivo por linha, ou eu separo ele com vírgula e depois dou um explode, um implode, né, no PHP. Ou eu gero um JSON e salvo nesse arquivo. Então eu tenho algumas abordagens que podem contornar essa limitação do arquivo de texto, mas ao mesmo tempo eu tenho um problema de performance, porque eu tenho que ficar o tempo todo me preocupando em converter para um formato, converter para outro formato, e isso é um pouco complicado para o processador ficar executando o tempo inteiro, né? Outra coisa é o que a gente chama de integridade referencial. Às vezes eu tenho uma informação em um banco de dados, vamos dizer assim, né? Vamos entender por enquanto dessa forma.
em um banco de dados que faz referência a outra informação em outro banco de dados. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho alguma coisa, que pode ser inclusive um arquivo de texto, que tem todos os times do Brasil, né? Tem lá o Flamengo, Corinthians, Bahia, Vitória e tal. E tem uma outra tabela, né? Um outro arquivo, que ele tem todos os cidadãos do Brasil. Então eu posso dizer que um cidadão ele pode torcer para nenhum, um ou mais times. Então eu posso ter essa relação, né? Esse relacionamento. Eu vou dizer, por exemplo, Andrei torce pro Bahia, Elder torce pro Vitória, Bruno torce pro Palmeiras, e vou fazer esse relacionamento, né? Então essa integridade referencial, né? Garantir que quando o Andrei torce pro Bahia, por exemplo, eu não posso excluir o Bahia da tabela porque alguém torce pro Bahia, alguém tem uma relação com o Bahia. Então, essa integridade, essa garantia, né, dessa confiabilidade entre a relação dos dados, o banco de dados também faz isso para a gente. Um outro problema que a gente teria com arquivo de texto, né, essa integridade a gente não tem no arquivo de texto, né? A gente teria, inclusive, que na nossa aplicação, né, no programa que a gente está fazendo, se preocupar em garantir essa integridade, né? Um outro problema que a gente tem é a concorrência. Se vários processos estiverem tentando abrir o mesmo arquivo de texto, a gente pode não conseguir abrir o arquivo, né? Ou até mesmo fazer com que algumas informações sejam perdidas. A gente pode corromper o arquivo. Então, porque o arquivo de texto não foi feito para vários processos estarem trabalhando com ele ao mesmo tempo, coisa que o banco de dados consegue resolver, né? Os sistemas gerenciadores de banco de dados têm recursos para isso. Beleza, mas como é que a gente organiza essas informações em um banco de dados, né? Normalmente a gente tem um arquivo, né? Um ou mais arquivos, mas assim, vamos entender que é um arquivo que representa o banco de dados, né? Dentro desse banco de dados eu posso ter diversas tabelas. Cada tabela dessa é como se fosse uma planilha do Excel. Alguém aqui nunca mexeu no Excel na vida? Nunca nem olhou o Excel? Acho que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já mexeu no Excel, né? Então, cada tabela é como se fosse uma planilhazinha do Excel. No Excel a gente tem uma matriz ali, né? Seria mais ou menos dessa forma aqui, né? E aqui eu tenho colunas na vertical e linhas na horizontal. Então eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer, olha, eu quero armazenar algumas informações aqui. Vamos imaginar que Helder trabalha na padaria XPTO e o pessoal quer colocar aqui uma tabela que armazene os clientes da padaria. Então o que a gente precisaria? Por exemplo, nome, o sobrenome, um telefone para contato, né? Botar aqui telefone, um e-mail, de repente quiser mandar um e-mail para a pessoa. Eu poderia botar aqui uma data de nascimento. Paulo, por que você quer saber isso? Porque eu posso querer, no dia do aniversário dele, mandar uma mensagem para ele. Então isso é interessante. E uma série de outras informações que eu poderia querer pegar aqui. Por exemplo, qual é o gênero da pessoa, gênero, para poder me referenciar. Olá, senhor fulano, olá, senhora fulano, caso a pessoa queira, né? Então tem uma série de coisas que eu posso obter de informações aqui para me referenciar, por exemplo, a clientes. Beleza? Então vamos lá, pega aqui, por exemplo, a gente tem um cliente Helder dos Santos. O telefone de Helder é 719-8877-6655. O e-mail de Helder é helder@gmail.com. E o nascimento de Helder é 1/1/2000. Então, beleza. Quando a gente lida com banco de dados, essa informaçãozinha aqui, ó, cada linha dessa equivale a uma entidade, né? Aqui uma entidade. Pega, por exemplo, Tiffany Sá 719-8855-6647. Tiffany@gmail.com. E aqui ela nasceu no dia 2/2/2001, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma entidade e eu tenho aqui outra entidade, né? Se eu tivesse, por exemplo, que levar isso aqui para o PHP, isso aqui seria representado, vamos dizer que esse conjunto de dados seria representado por um array. Isso aqui seria o quê? No array associativo. A chave ou o valor.
a chave, né? Então, eu teria uma chave nome, uma chave sobrenome, uma chave telefone, uma chave e-mail e uma chave data de nascimento. E eu poderia ter vários valores, né? Porque eu teria uma estrutura chave, valor, certo? Então, eu teria chave nome, valor Elder. Chave nome, valor Tiffany. Chave sobrenome, valor dos Santos. Chave sobrenome, valor Sá. E assim sucessivamente, né? Então, eu posso organizar dessa forma aqui. Então, desse jeito aqui, ó, pegou até o nome de uma pessoa aqui, ó. Eu não tenho foto, não. Então, esse e-mail existe, ó. Então, assim, como é que se diz? Se eu tiver N pessoas, eu posso colocar as N pessoas aqui e sempre vai ter essa organização, né? Sempre eu sei que eu preciso informar o nome, o sobrenome, o telefone, o e-mail e a data de nascimento. Mas pode acontecer, por exemplo, de na minha padaria eu dizer, olha, esse campo aqui, ele é opcional. Então, nem todos os meus clientes têm e-mail, então não quero exigir que eles informem o e-mail. Então, teria, por exemplo, aqui o cliente Andrei Braga. E o telefone dele é 719-8457-6123. Andrei. Ah, não, Andrei não tem e-mail, então ficaria em branco. E a data de nascimento de Andrei é 03/3/2002. Beleza? Então, esse cara aqui é opcional. Isso pode acontecer. Agora, o que acontece aqui? Pense que essa numeração aqui, ó, ela não faz parte da nossa tabela, né? Da mesma forma que essas letras aqui em cima não fazem parte da nossa tabela. O que faz parte é isso aqui, ó. Vou até colocar aqui um efeitozinho. O que faz parte é isso aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês. Aí vem a questão. Se eu vier aqui, por exemplo, e dizer que eu tenho um outro cliente chamado Elda, ou melhor, não vou pegar Elda, eu pego aqui Andrei de exemplo. Tem um outro cliente, Andrei, que coincidentemente o e-mail dele também, o sobrenome dele também é Braga. O telefone dele, ele tinha um telefone específico, mas vendeu para outra pessoa. E quando ele se cadastrou, ainda estava com o mesmo telefone aqui, né? Tá aqui e a data de nascimento dele é a mesma. Você acha que existe a possibilidade disso aqui acontecer? Duas pessoas terem o mesmo nome, o mesmo sobrenome, em algum momento da vida, o mesmo telefone e ter nascido no mesmo dia? Exatamente. Por mais pouco provável que isso seja, improvável não é impossível, né? Então isso aqui existe essa possibilidade. E uma outra coisa que poderia acontecer é Andrei se cadastrar, depois de um tempo ele ir se cadastrar de novo, né? E aí eu tenho dois registros aqui. A questão é, se eu quisesse excluir, por exemplo, o Elder, eu podia dizer o seguinte, ó, exclua da tabela de clientes o cliente com o nome Elder. Se eu fizer isso aqui, quem seria excluído aqui? Esse ou esse? E aí? Exatamente, isso primeiro. Isso é meio óbvio, né? Mas se eu falar assim, ó, exclua da tabela de clientes o cliente com o nome Andrei. Quem ele exclui aqui? Exatamente, ele vai excluir os dois últimos. Só que se eu quisesse excluir somente esse aqui, como é que eu faria? Vocês percebem que não tem nada que identifique unicamente esse cara aqui? Vocês estão entendendo o problema? Eu só tenho uma pessoa interagindo no chat aqui, duas, né? Vocês conseguiram entender o problema aqui? Se eu quiser excluir só esse cara aqui, eu não tenho como, porque eu não tenho nada que identifique ele unicamente. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia dizer, cara, eu tenho uma outra informação que eu quero pegar dessas pessoas. Então, vou incluir aqui mais uma coluna. E vou dizer que eu quero pegar também o CPF dessa pessoa. Porque eu sei que no Brasil
não é possível ter duas pessoas com o mesmo CPF. Aí eu teria aqui o CPF 12345678900. Aqui seria 321, tal, 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 tal. Aqui seria tal, 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 tal. E aqui seria... Então percebam que por mais que exista dois Andrés Braga no mundo, e por mais que em algum momento da história eles tiveram o mesmo telefone e nasceram no mesmo dia, mesmo assim o CPF deles vai ser diferente. Então eu posso considerar esse cara aqui como que a gente chama de... Deixa eu até botar ele aqui de uma cor diferente. Vou botar aqui esse azulzinho aqui. E vou dizer que o azulzinho... Vou botar aqui embaixo. É a nossa chave primária. E o que é uma chave primária? É uma informação aqui da tabela, né, um campo aqui da tabela, que representa unicamente aquele registro. Então, se eu quisesse excluir somente o Andrei aqui, esse Andrei aqui e não esse, eu poderia dizer, ó, exclua da tabela clientes, o cliente com o CPF igual a... E aí eu poderia informar o CPF de Andrei aqui. Opa, vou copiar de novo aqui. Aí nesse caso, esse cara aqui seria excluído. E eu poderia inclusive dizer o seguinte: toda chave primária, isso já é um padrão, ela tem a capacidade de identificar unicamente um registro, certo? Se é unicamente, eu não posso, isso já é uma restrição do banco de dados, eu não posso ter dois usuários, dois campos, duas tuplas com o mesmo CPF aqui, que nesse caso o CPF é a chave primária. Mas imagine que eu tivesse uma outra tabelinha aqui, que fosse a tabelinha animais. Nessa tabela animais eu tenho aqui o nome, eu tenho aqui o dono do animal, né? Eu tenho aqui a idade do animal, por exemplo, e tenho aqui a raça do animal. Né? Vou botar aqui como espécie. Espécie. Mas aqui o nome do animal é Fred. O dono dele é Tiffany. A idade dele é 10 anos e a espécie dele é cachorro. Vou dizer que eu tenho aqui Jimmy. O nome dele é Maria. A idade dele é 5 e ele também é um cachorro. Botei aqui um bolinha. O dono dele é Bruno. Ele tem 10 anos e ele é uma cobra. Só para vocês acharem. Qual a associação de bolinha com cobra? Pensem aí. Você tem também aqui o Tripinha, que é de Isabela. Ele tem 8 anos e é uma lombriga. Então, assim, se eu quiser aqui excluir somente Tripinha, eu tenho novamente o problema de que pode ser, em alguma situação, que tivesse duas Tripinhas, que fosse uma lombriga, que tivesse 8 anos e pertencesse a Isabela, né? Aí eu lhe pergunto, como é que eu posso identificar unicamente esse registro aqui? Porque a tripinha, alguns animais de pedigree até tem uma espécie de RG, né? De carteira de identidade, vamos dizer assim. Mas não são todos os animais que têm isso, né? Então não poderia ter isso como uma chave primária. Se você falasse, tem que pegar pelo nome e pelo nome do dono. De repente, Isabela pode ter outra tripinha, que também é uma lombriga, e que é a irmã da outra que nasceu no mesmo dia. Beleza? E 8 anos com a lombriga é meio complicado, mas tudo. Mas vamos lá. Em situações como essa, a gente tem aqui o que a gente chama de... Vou inserir aqui, ó. ID. Ou seja, eu posso criar uma coluna, né, um campo na minha tabela que eu vou chamar de identificador. E vou simplesmente identificar ele como ID, né? ID.
E esse cara, ele pode ser uma chave primária, só que eu posso dizer o seguinte, cara, eu quero que você seja uma chave primária auto-incrementada. O que isso quer dizer? Que ele vai transformar esse cara em uma coluna numérica que não pode se repetir, e toda vez que você criar um novo registro aqui, bota aqui, por exemplo, assassino, pertence a Linaldo, tem 2 anos e é um pincher. Então, assim, deve ser um cachorro também, mas enfim. Automaticamente aqui, esse assassino já vai receber aqui o ID 6. O banco de dados vai gerenciar isso pra gente. E aí, quando eu quiser excluir, por exemplo, essa trepinha aqui, eu posso dizer, ó, mesma coisa que eu fiz lá, ó, exclua da tabela, nesse caso aqui, ó, exclua da tabela animais o registro com o identificador, né, com ID 5. Que aí ele sabe exatamente que ele precisa excluir essa lombriga aqui. Até aqui, tranquilo, pessoal? Sim. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos lá no nosso champ, né? E a gente tem esse carinha aqui, ó, MySQL. A gente vai simplesmente startar ele, ó. Startei esse cara. Beleza. E aqui o que eu vou fazer? Existem diversos programas que a gente pode utilizar para se comunicar com um servidor de banco de dados. Então perceba que aqui, ó, tem alguns exemplos, a gente tem alguns programinhas que são sistemas gerenciadores de banco de dados, né? O MySQL é um deles, né? Então, só que esse programa aqui, ele roda como se fosse um serviço do Windows, ele fica ali em segundo plano rodando, a gente não enxerga ele. Então a gente precisa de um outro software, né? Que é o que a gente chama de... Aqui... A gente chama de front-end, né? Ou seja, a gente precisa de um cliente que consiga se conectar com esse cara e mande instruções para ele e obtenha, ao mesmo tempo, respostas dele. Então a gente vai fazer aqui. Ó. Uma vez que a gente startou esse cara, existem alguns programinhas. Um deles é o que a gente chama de MySQL Workbench, que é esse cara aqui, que é feito pela mesma empresa que desenvolve o MySQL. Ele é gratuito, você pode baixar aqui no site da Oracle, né? E ele vai pedir para você criar uma conta, você pode criar se você quiser, ou você pode dizer que não quer criar a conta e baixar ele. Um outro cara que também é gratuito é o The Beaver, esse cara aqui. Você pode vir também aqui no site da The Beaver e baixar essa versão Community aqui. Ou tem a versão Pro que você pode pagar e ter alguns recursos a mais, mas isso aqui já resolve a sua vida, né? Tem versões para Windows, para Mac e para Linux, né? O MySQL Workbench também tem versão para Windows, Mac e Linux. E tem um carinha que eu gosto bastante, que é o RAID SQL, que é esse cara aqui. Ele é um software bem menor, né? Assim, do ponto de vista da empresa que está por trás, né? Mas ele é gratuito, né? E bem interessante, né? Só que ele só tem um problema, na verdade. Ele só roda no Windows. Então, se você for utilizar Linux ou Mac, você não vai ter esse RAID SQL. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exemplo, né? A gente vai vir aqui, baixar esse cara, né? Você pode vir aqui e também pegar essa versão aqui no instalador. E uma vez que ele tenha baixado, você pode simplesmente executar ele. É um instalador simples do Windows, né? Que é só next, next, next. Que ele vai fazer a instalação para você. Beleza? Se você optar pelo The Beaver, a mesma coisa. Você pode vir aqui, ó, baixar a versão para Windows, instalador, tal. No caso, for para Mac, tem aqui e tal. Beleza. Ah, Paulo, eu não tenho o Mac, o MySQL no meu Mac, por exemplo. Você pode vir aqui, ó, MySQL Server
macOS. Então você tem esse cara aqui, ó. Na verdade de baixo aqui, já pega aqui, ó. Versão Community. E aí você pode vir aqui e escolher o sistema operacional macOS e fazer a instalação dele. Faz o download e a instalação, né? Se for para Linux é a mesma coisa. Tem aqui para Ubuntu, para Debian, para SUSE e assim sucessivamente. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que durante o processo de instalação ele vai pedir para você cadastrar uma senha. Aí você não pode esquecer dessa senha, né? Beleza. Então vamos lá. Aqui com o RAID instalado na sua máquina, você vai ter essa telinha aqui, ó. Quando você abrir essa telinha, você vai ter que configurar uma conexão, né, com o MySQL. Se você instalou ele via o XAMPP, ele automaticamente já vai setar para você o usuário como root, ROOT, e a senha ele vai deixar em branco. Então aqui você vai digitar localhost em servidor IP, em usuário você vai digitar root, em senha você vai deixar em branco, e aqui em porta você vai deixar essa porta 3306 e vai clicar em abrir. Ele vai abrir isso aqui para você. No caso de vocês, não vai ter a maioria desses bancos aqui. Talvez tenha esse banco aqui, Information Schema, talvez tenha alguns outros bancos aqui. Deve ter uns 2 ou 3 bancos aí, talvez. Mas, pra gente, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar com o botão direito nesse cara aqui, ó, localhost, criar novo banco de dados. E aí eu vou dizer que quero criar um banco de dados chamado curso _ férias. Beleza, ele criou esse banco aqui para mim. Eu posso usar esse filtro aqui em cima e digitar, por exemplo, curso _ férias. Que aí eu tenho aqui somente os bancos que me interessam. Aqui foi de outro curso que eu fiz, né? Tá aqui curso férias. Vou clicar com o botão direito, porque esse aqui só é o banco de dados, certo? Uma outra coisa que você pode fazer que é bem legal é o seguinte: você pode vir aqui no terminal do Windows ou do macOS ou do Linux e você pode digitar o comando mysql-u root -p. Esse -u quer dizer que o próximo comando que vai vir aqui, a próxima informação é o nome do usuário, né? E -p diz que a próxima informação aqui é a senha. Você pode digitar a senha aqui caso você tenha alguma senha, mas por questões óbvias, né, não é interessante fazer isso porque a sua senha vai ficar exposta aqui. Então você simplesmente dá Enter, ele vai pedir a senha, aí se você digitar alguma coisa aqui não vai aparecer nada, e aí você dá Enter. Como a gente não tem senha, eu não vou digitar nada e vou dar Enter. Então ele iniciou aqui o MariaDB. Como eu comentei com você, o XAMPP ele instalava no passado o MySQL. Hoje em dia, por questões de licença, ele está trabalhando com o MariaDB, que é exatamente a mesma coisa do MySQL, só que é uma versão que foi feita com o núcleo do MySQL, mas não é o MySQL, beleza? Então, beleza. Se eu vier aqui, ó, perceba que aqui eu tenho vários bancos que não estão sendo exibidos porque eu filtrei, mas a gente viu que tinha um bocado de banco aqui. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, mostre para mim, show databases, ou seja, mostre para mim todos os bancos de dados. E eu tenho que colocar esse ponto e vírgula no final. Porque se eu não colocar e der Enter, ele fica pedindo outro comando. Então, o ponto e vírgula indica que o comando acabou, era só aquilo dali. E ele trouxe para mim o seguinte, ó, você tem aqui os bancos de dados, e aqui tem o nome de todos os bancos de dados, inclusive o curso férias. Então, se eu vier aqui novamente, eu posso dizer, cara, eu quero me conectar com o banco curso férias. Então, dou em use curso _ férias e ponto e vírgula no final. Ele disse que agora o banco foi modificado e ele está com quem aqui? Ele não estava com nenhum banco, agora ele está com o banco curso férias. Se eu vier aqui dentro e der um show tables, ele não tem nenhuma tabela para mostrar. Ó, tá vazio. Então, conjunto vazio porque realmente não tem nada. O que eu vou fazer? Eu posso criar aqui por linha de comando essas tabelas, mas é muito mais fácil criar por interface gráfica. Então, eu vou clicar aqui no botão direito e vou fazer o mesmo exemplo que a gente fez lá no Excel, né? Vou vir aqui, ó, botão direito, em cima do meu banco, criar novo, tabela. Ele vai pedir o nome da tabela, eu vou dizer, olha, a tabela que eu quero criar é a clientes. Vou colocar tudo em minúsculo, sem acento, sem espaços. Se eu quisesse colocar clientes em destaque, eu poderia botar assim, com underline. Mas como só é clientes, eu vou deixar assim mesmo. Então, clientes.
E eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu tenho aqui colunas. Eu vou clicar em adicionar e vou dizer que eu quero que o meu cliente tenha um nome que vai ser do tipo varchar. Esse varchar, no banco de dados, ele equivale a uma string. E eu tenho que dizer o tamanho que eu quero que ele reserve para essa string. Um nome, para um nome, 50 caracteres já é o suficiente. Então vou deixar aqui 50 mesmo. E vou dizer que ele, por padrão, se eu não informar nada, ele vai receber o valor nulo, né? Beleza. Sobrenome também vai ser um varchar de 50, beleza. Também vou dizer que ele permite que você não informe nada e fique nulo. A gente tem aqui um telefone, que também vai ser um varchar de 50, por enquanto. E vai ter aqui também vou botar aqui e-mail. Esse aqui eu vou botar 100, porque o endereço de e-mail pode ser maior. Então todas as informações ficaram como string, né, como um varchar, para esse primeiro exemplo, e vou salvar. Então beleza, perceba que aqui embaixo aparece um bocado de código, ó. Esses códigos são na realidade o que a gente digitaria. Opa aqui, ó, show database, tá vendo? Use curso férias, a mesma coisa que a gente fez lá, ele está fazendo aqui por debaixo dos panos. Então quando eu clico aqui num banco desse, por exemplo, se eu clicar nesse daqui, ele vai dar um use lojinha, quer ver? Vou limpar aqui tudo. Vou clicar aqui no de baixo, ele deu um use lojinha, tá vendo? Se eu quiser voltar para o outro, eu vou clicar aqui em cima, use curso férias. Então, essa interface gráfica é simplesmente um cliente. O que a gente precisa mandar código SQL para o banco para ele poder entender, né? Lá para o sistema gerenciador de banco de dados. E aqui, literalmente o que eu estou fazendo é isso, mandando código para lá, só que de uma forma visual. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Só para comparar. Eu posso vir aqui de novo e dizer, cara, eu quero que você, show, tables, quer que você me mostre as tabelas agora. Agora ele disse, ó, você tem aqui, ó, em curso férias, você tem as tabelas cliente. Beleza? E se eu quiser ver o que é que tem nessa tabela, como é que essa tabela está organizada, quais são as colunas que ela tem, eu posso dar um describe. Clientes. E ele diz, ó, cara, você tem os campos nome, sobrenome, telefone e e-mail, que são do tipo varchar 50, varchar 50, varchar 50 e varchar 100. Todos eles aceitam valores nulos. Se eu não informar nada, ele vai aceitar como nulo. Eles não são uma chave primária. O valor padrão de cada um deles é nulo, ou seja, se eu não informar nada, ele vai receber como nulo. E ele não tem nenhum comportamento especial aqui. Beleza? Show de bola. Então vou vir aqui agora e dizer, cara, show de bola. Eu quero vir nessa tabela e quero inserir uma nova informação. Pela interface gráfica, eu poderia vir aqui em dados, clicar no mais e dizer, ó, percebe que já pegou nulo para todo mundo. Se eu não informar nada, vai ficar assim. Ó, quero botar aqui que eu tenho um cliente chamado Paulo, com o sobrenome Reis, com o telefone 719-8877-4455 e com o e-mail paulo@gmail.com. Então perceba que, além dele ter criado esse campo aqui para mim, né? Ele já ter armazenado essa informação no banco de dados, ele executou esse comando aqui, ó. Insira, ó, insert, into, dentro, né? De onde? Não é bem into, mas assim, insira na tabela curso férias, né? Que é o nome da minha tabela. Ou melhor, desculpe. Do banco de dados curso férias, ponto clientes, né? Ou seja, na tabela clientes que está no banco de dados do curso férias. Nas posições nome, sobrenome, telefone e e-mail, os valores Paulo, Reis, esse telefone e isso aqui. Então se eu viesse aqui e fizesse a mesma coisa, ó, insert, into, qual é o nome da tabela? Clientes. Ah, Paulo, mas ele colocou aqui, ó, curso férias.clientes. E ele colocou também essas crases aqui. Beleza, eu poderia colocar as crases, não tem problema nenhum. Posso vir aqui. E poderia também colocar o nome do banco. Só que como eu já selecionei o banco, eu não preciso colocar o nome do banco de novo, porque ele já sabe que eu estou com o banco selecionado aqui. Então, simplesmente eu coloco
insira dentro de clientes. Quais campos eu quero salvar aqui? Ó, nome, sobrenome, telefone e e-mail, tudo separado por vírgula. Quais são os valores que eu quero mandar para lá? Aí eu vou botar aqui algumas coisinhas. Então vamos botar aqui, ó, isso aqui para delimitar o que é coluna e isso aqui para delimitar o que é valor. Então o primeiro valor vai ser, por exemplo, Isabela. O sobrenome vai ser Maia. O telefone vai ser 719-8877-1120. E o e-mail vai ser isabela@gmail.com. E no final que eu coloco aqui, ponto e vírgula. Mandei e ele disse, ó cara, sua query, ou seja, o seu comando que você enviou para o banco de dados, tá ok. Não teve nenhum problema. Uma linha foi afetada. Ou seja, ele está dizendo para mim que ele conseguiu criar um registro. E isso levou 0,002 segundos para poder fazer. Ou seja, 2 milissegundos. Então, se eu vim aqui agora e der um F5 para atualizar, apareceu aqui a Isabela. Ah, Paulo, mas se por interface gráfica é muito mais fácil fazer, por que eu preciso aprender esses códigos aqui de SQL? Simplesmente porque sua aplicação, você vai precisar construir uma aplicação que faça esse meio de campo entre o que o seu usuário quer digitar, né? Ele vai ter que ter uma interface bonitinha, que nem essa daqui, óbvio que bem mais simples de utilizar, né? Bem mais fácil, e o banco de dados. Então, o PHP vai precisar enviar esses comandos aqui para o banco de dados. Até aqui, tranquilo, pessoal? Beleza. Só que além de poder obter, ou melhor, inserir informações no banco de dados, perceba que ele automaticamente ele também já pega aqui. Toda vez que eu vou listar, eu vim aqui eu limpar, eu vou clicar aqui no banco e vou clicar, como ele já estava com esse banco selecionado, ele não deu o use de novo aqui embaixo. Mas se eu clicar aqui, perceba que ele dá aqui, ó, show create table, tal, que ele mostra pra gente, isso aqui seria equivalente àquele comando describe. Aí eu vou clicar aqui em dados, olha que legal, ele faz um select para mim. Esse comando de select é para obter os dados do banco de dados. Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, selecione para mim todas as colunas, né, da tabela curso férias, ponto clientes, né, ou seja, da tabela clientes, limitando a 1000. Ou seja, se tivesse mais de 1000, ele só traria os 1000 primeiros. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Fazer a mesma coisa, cara. Selecione para mim tudo da tabela clientes e simplesmente isso. Ele trouxe para mim todos os clientes, que nesse caso são apenas 2, né? Mas eu poderia dizer o seguinte também, cara. Traga para mim, ó, selecione tudo da tabela clientes onde o nome seja igual a Paulo. E ele trouxe para mim agora somente Paulo. E eu poderia, inclusive, dizer o seguinte, ó. Seleciona para mim, ao invés de tudo, pega só o nome e o sobrenome na tabela clientes, onde o e-mail da pessoa seja igual ao que? isabela@gmail.com. Ponto e vírgula, e vou executar. Ele trouxe aqui apenas o nome e o sobrenome. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar o comando select para selecionar alguma coisa, né, para poder obter informações do banco de dados. E aqui eu passo ou esse coringa, que significa tudo, ou eu passo o nome das colunas que eu quero pegar lá no banco de dados. Nesse caso aqui eu quero pegar só nome e sobrenome. A partir de onde? Da tabela clientes, onde o e-mail seja igual a Isabela.
Vamos fazer o seguinte, eu vou criar mais algumas pessoas aqui. Vou botar aqui, por exemplo, o Henrique Amaral 71988445577 henrique@gmail.com. Beleza? Vou também armazenar aqui quem? A Samile. Samile Albuquerque. Samile não tem um telefone, mas tem um e-mail, que é samile@hotmail.com. Beleza? Vamos lá também. Vou pegar aqui mais um. Vou pegar o Linaldo. Tô sem criatividade. Fala aí. Souza. 71988552233. E o Linaldo não tem e-mail. Beleza? Então vamos lá de novo. Lembrando que se eu vier aqui e digitar selecione tudo de clientes onde nome seja igual a Linaldo, ponto e vírgula, ele consegue trazer o registro apenas de Linaldo, beleza? Mas vamos imaginar, deixa eu criar mais um cara aqui, ó, que vai ser o Bruno, por exemplo. É Bruno Juarez. Bruno também não tem telefone e não tem e-mail. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Eu quero agora obter o nome e o sobrenome de todo mundo que não tem telefone. Como é que eu faria isso? Normalmente a gente pode pensar o seguinte, ó. Seleciona para mim o nome e o sobrenome da tabela clientes, onde o telefone foi igual em branco, não é isso? Só que se eu faço isso, apesar dele não dar erro, perceba que ele não deu erro, mas ele trouxe o que pra gente? Um conjunto vazio. Por quê? Porque isso aqui é uma string vazia e isso aqui é um valor nulo. Lembra que no PHP a gente conversou sobre isso, que são coisas distintas? E aí, lembra? Tá bebendo água. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente tem uma abordagem um pouquinho diferente. Ó, select nome e sobrenome a partir de clientes onde telefone is null, ou seja, onde telefone é nulo. Aí ele trouxe para mim aqui a Samire e o Bruno. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, sempre que eu quiser algo que esteja nulo, perceba que nulo é diferente de em branco, né? São coisas distintas. Aí eu preciso colocar esse is. O igual não vai funcionar. O que a gente vai fazer aqui também? Eu posso querer buscar uma informação com base em mais de um lugar. Por exemplo, ó, eu quero obter, né? Vou botar aqui, ó. Seleciona tudo, na verdade, né? From clientes, onde vou botar aqui o telefone is null and e-mail is null. Então ele trouxe Bruno, que o Bruno é o único que contempla essa situação, né? Do telefone ser nulo e o e-mail também ser nulo. Mas se eu quisesse pegar todo mundo que o e-mail fosse nulo e o telefone não fosse nulo, eu poderia fazer selecione tudo from clientes onde telefone is not null and, deixa mais para cá, and e-mail is null. E aí ele trouxe o Linaldo. Vamos lá. Até aqui tá tranquilo? SQL não é de boa? Você percebe que é basicamente o que a gente fala, assim, apesar de que tá em inglês, mas é basicamente o que a gente fala no dia a dia. Seleciona para mim
todos os campos a partir da tabela clientes onde o telefone seja nulo. Beleza? Aí tem algumas questões bem legais aqui, que é o seguinte, ó. Apesar que eu tô fazendo isso por aqui, mas tudo que eu tô fazendo por aqui é só para vocês verem que dá para fazer por aqui. Mas a gente pode fazer por aqui também, ó. Ele tem um editor de consulta aqui nesse programinha. Beleza? Vou botar aqui, por exemplo, ó, select. Aí ele já joga para caixa alta. Isso não faz diferença, mas quando a gente está trabalhando com um SQL, normalmente a gente digita em caixa alta. Então seleciona para mim tudo from clientes, ou seja, da tabela clientes. Aqui também tem o que a gente chama de syntax highlight. Ele joga uma cor especial para diferenciar o que é comando, o que é string, o que é número, o que é coluna. Então é bem mais legal digitar aqui do que aqui. Fora que aqui, quando dá um erro, é bem difícil de você pegar também. Aqui é mais fácil de você pegar. Então vamos lá, selecione tudo from clientes, onde o telefone null. Perceba que bem de boa. Aqui eu não preciso colocar o ponto e vírgula, porque ele automaticamente já coloca para mim, ó. Aqui embaixo ele criou pra gente, já colocou. Já é uma outra vantagem de a gente utilizar esse programinha aqui. Beleza? Mas vamos dizer o seguinte, cara. Eu agora quero pegar todo mundo que o e-mail seja Gmail. Como é que eu posso fazer isso? Porque eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, ó, selecione tudo de clientes, onde e-mail seja igual a Gmail. Não vai pegar. Por quê? Porque tem uma palavra aqui antes. Então a gente pode utilizar um outro comando do SQL que é o like. Só que o like, ele tem algumas especificidades, né? Eu tenho que colocar aqui algumas informações. Eu vou dizer, cara, pega qualquer coisa que comece ou que termine com @gmail. E aí ele conseguiu pegar aqui, ó, Paulo, Isabela e Henrique. Então quando você está fazendo busca, esse tipo de busca do Google, você vai utilizar muito esse carinha aqui, ó, o like. Belezinha? Eu poderia inclusive dizer assim, ó, ao invés de colocar, se eu fizesse aqui Paulo, ele ia pegar todo mundo que comece ou que termine com Paulo. Nesse caso aqui só tem esse aqui. Se eu fizesse isso aqui, ele pegaria todo mundo que termina com Paulo. Se eu fizesse isso aqui, ele pega todo mundo que começa com Paulo, que nesse caso aqui seria o de cá. Tranquilinho? Exatamente, é tipo uma regex, apesar de que tem funções específicas, e aqui é uma outra vantagem desse programinha aqui, que é o seguinte, ó. Você pode vir aqui pro lado, e ele aqui funções SQL. Aí você tem aqui uma infinidade de coisas aqui, que você pode usar aqui. Por isso que eu digo, SQL é um mundo, certo? Tem muita coisa. Mas o básico, que é o que a gente usa no dia a dia, é muito fácil de aprender, né? Só que tem muita coisa aqui. O legal disso aqui é o quê? Isso aqui são funções que funcionam nativamente no MySQL. Não quer dizer que você vai lá para um Oracle e vai funcionar. Talvez lá tenha outras funções deles, né? Porque isso aqui não faz necessariamente parte da linguagem SQL. Tem coisa que é intrínseca do próprio MySQL. Mas aqui é bem legal, porque tem muita coisa aqui. Aqui você pode tirar média, você pode pegar o maior valor dentro de um determinado valor, você pode pegar um valor absoluto. E aqui o que acontece? Você pode dar 2 cliques aqui que ele já coloca para você aqui. Tá? Essa função aqui é muito grande e eu não quero digitar. Você dá 2 cliques e ele já coloca aqui para você. Belezinha? Mas não vamos mexer com isso aqui agora não. Volta aqui para cá. E aí vamos pensar o seguinte, ó. Vamos dizer que além dessas informações, eu tenho aqui uma idade. A idade vai ser do tipo inteira, né? E aqui eu vou dizer que tem no máximo 11 de comprimento, né? 11 dígitos de comprimento. Vou permitir nulo e o valor padrão vai ser nulo. Quando eu salvar aqui, ó, salvei. Você acha que aconteceu o que lá com os dados? Porque eu já tinha nome, já tinha sobrenome, já tinha telefone e e-mail para eles lá. Só que eu tenho uma nova informação. O que vocês acham que aconteceu com essa nova coluna lá?
Que valor ele recebeu? Exatamente, um valor padrão, que é nulo. Então, se eu vier aqui, todo mundo está com valor nulo. Beleza? E aí que a gente começa a ter alguns pequenos problemas que a gente precisa entender para a gente não cair neles. Que é o quê? Imagine que eu quisesse, novamente, né, inserir uma idade somente para Paulo. Aqui é de boa, né? Poderia ser o seguinte, Paulo, ou Kelly, update, ou seja, atualize para mim a tabela de clientes, definindo o idade como sendo 39, onde, ó, onde o nome seja igual a Paulo. Então vou executar aqui. Deixa eu ver se. Aqui, ó, vamos lá. Registros afetados 1. Ó. Beleza? Então se eu vier aqui e der um F5, ele atualizou esse registro aqui para mim. Beleza? Então, esse cara aqui, ele é muito, muito, muito importante. Porque se eu chegasse aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu terminal, por exemplo. Você colou aqui e tal. Só que você esqueceu de colocar isso aqui. Você disse, ó, atualiza cliente definindo idade como sendo 39. O que aconteceu aqui, ó? Ele encontrou 6 registros e 5 foram modificados. Por que 5 foram modificados? Porque Paulo já tinha 39, então ele ignorou. Mas o restante todo, agora, tem 39 anos. Aí você fala, Paulo, isso é besteira. Não. Imagine se tivesse um banco de dados com 100 milhões de registros. Você tem, por exemplo, com toda a população brasileira, 250, 210, 220 milhões de pessoas. Todo mundo agora tem 39 anos. Ah, Paulo, é só dar um Ctrl Z. Não, não existe Ctrl Z aqui não. Você executou, não tem o que fazer. Então, mexer com o banco de dados exige uma responsabilidade filha da mãe. E na maioria das empresas, quando você chegar, enquanto você for júnior, provavelmente você não vai ter acesso ao banco de dados. Você vai ter acesso a uma cópia dele com uma pequena, infinitamente menor, né, quantidade de dados e geralmente que não representam a realidade, né, não são dados reais. Para você poder fazer as coisas e quando seu código estiver pronto, vai passar para um sênior para ele ler o seu código, ou um pleno, ler o seu código e dizer, não, aqui eu garanto que vai funcionar. Tá? Obviamente vai ter alguns testes que vai rodar antes de subir para produção. Porque uma besteira dessa daqui pode apagar seu banco todo. Belezinha? Então vamos lá. Existe também outra situação que é o quê? Eu quero apagar, por exemplo, o Henrique, por exemplo, aqui, né? Eu poderia vir aqui e dizer delete from clientes, onde nome foi igual a Henrique. Vou executar e Henrique foi embora. Aí vamos lá. Eu poderia ter, por exemplo, 2 Linaldos aqui, né? Deixa eu duplicar esse registro aqui. E aí é que tá o grande problema, porque, como eu falei, né? A gente não tem uma chave primária aqui. Todo mundo é a mesma coisa. Então, se eu chegar aqui e dizer, ó, delete quando o nome for Linaldo e executar isso aqui, ele vai apagar todos os Linaldos que ele encontrar no banco de dados. Então, isso é meio perigoso. Então, é aqui que começa a entrar no conceito que eu estava falando ali para vocês de chave primária. Eu preciso pegar alguma coisa que seja única. Eu poderia usar o CPF? Poderia. Só que eu posso também criar algo que seja auto-incrementado. Ó. Eu tenho um ID. Eu criei esse ID, né, esse identificador. Vou jogar ele para cima aqui. Vou dizer que ele é do tipo inteiro. Vou dizer que ele é uma chave primária, ou seja, eu vou clicar com o botão direito, ó, e vir aqui em Primary. E vou dizer que por padrão ele vai ser auto-incrementado.
Eu poderia criar uma chave primária que ela é inteira, mas não é auto-incrementada? Posso, mas todas as vezes que eu criar alguém, eu vou precisar manualmente ir lá e definir o próximo valor para ele ou um valor aleatório para ele que ainda não esteja sendo utilizado. Se eu colocar valores aleatórios, eu estou assinando minha sentença de morte. Que vai chegar algum momento que eu não vou ter mais noção nenhuma de quais valores já estão lá. Então é bem melhor que seja sequencial. Porque é só olhar o último e colocar mais um. Então eu vim aqui, salvei. E aqui, diferente do outro, ele já trouxe valores, porque ele é auto-incrementado. Então, diferente da idade que veio como nulo, esse cara já veio contando aqui. Então, já sabe que agora Paulo é o registro com ID 1, Isabela é o registro com ID 2, Samile é o registro com ID 3 e Bruno é o registro com ID 4. Se eu vier aqui e disser, cara, insere para mim, lá em clientes, nas colunas, né? ID, nome, sobrenome, e não vou colocar os outros, que não é obrigatório, né? Até porque esses campos aqui, eles já têm valores padrão, né? Eu quero botar aqui os valores. Botar, por exemplo, aqui, o 1, o ID vai ser o quê? Eu terminei no 4, vou dizer que ele é 5. O nome vai ser, deixa eu ver que eu não coloquei aqui ainda. Elder, acho que Elder não tá na tabela não. Então, Elder. O sobrenome de Elder vai ser Sampaio. Então, vou executar aqui. Se eu for lá, dê um F5. Elder Sampaio foi criado com ID 5. Mas eu poderia também chegar aqui e dizer o seguinte, ó cara, eu quero que você crie para mim sem que eu precise informar o ID. Então aqui vai ser, por exemplo, o João Silva. Gravei, ele não deu nenhum problema, não deu nenhum erro. E quando eu vim aqui, ele criou o João já com ID 6. Eu não precisei informar isso. Beleza? Tem uma coisa legal também que é o seguinte, ó. Se eu vier aqui e disser, cara, deleta para mim lá de clientes quem tiver o ID 6, ele vai remover isso para mim. E se eu tentar criar de novo o João Silva, será que ele vai pegar qual ID aqui? A gente tende a pensar que é o 6, né? Mas se eu fizer isso aqui, ele vai usar o 7. Porque ele entende que aquele identificador é único. É como se fosse o nosso CPF. Mesmo que a gente venha a morrer, a gente não vai ter mais aquele CPF disponível para outra pessoa. Aquele CPF é nosso mesmo depois de morto. Então aquele ID ali é seu mesmo depois que o registro foi removido. Paulo, mas é possível colocar manualmente alguém como ID 6? É possível, mas não é uma boa prática. O ideal é que você deixe que o banco gerencie isso para você. Belezinha em relação à deleção, a update. A mesma observação que eu fiz aqui, ó, serve para aqui. Se eu tirar isso daqui, ele deleta todo mundo e não tem o que fazer. Beleza? Então, meu conselho é: quer colocar, quer fazer uma instrução de delete, a primeira coisa que você já faz é o seguinte: ao invés de você vir aqui, ó, delete, from, tal coisa, você já começa assim, ó. Quando o ID for 7, delete, from. Começa de trás para frente, que aí você não esquece nunca do E. Beleza? Então, show de bola. Vamos voltar aqui pro slide, né? Cadê? Belezinha. Então a gente já viu que é possível a gente inserir informações mesmo sem ter uma chave primária, mas é muito importante que a gente tenha essa chave primária para que a gente possa garantir unicidade no nosso banco de dados, né? Eu garanto que aquele registro ele é único. Só que tem uma situação também que é o seguinte, ó, além de eu poder utilizar aquele operador de igualdade, eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó, Paulo tem 39, Isabela tem 24, Samir tem 23, Bruno tem, sei lá, 21, Elda tem 25, João tem 80.
Então eu poderia aqui também chegar e dizer o seguinte, cara, seleciona para mim todo mundo lá na tabela de clientes onde a idade seja maior do que 25 anos. Então, nesse caso, ele só trouxe Paulo e João. Eu poderia também trazer todo mundo cuja idade seja menor do que 25 anos. Nesse caso, ele trouxe Isabela, Samile e Bruno. Eu poderia também trazer todo mundo que tivesse idade igual a 25. Nesse caso, ele trouxe somente o Helder. Ou eu poderia trazer todo mundo que tem idade maior ou igual. Ele trouxe isso aqui. Ou também, eu poderia trazer todo mundo que tem a idade diferente de 25. Então, diferente pode ser desse jeito aqui, ou do jeito que a gente já conhece lá em programação. Os dois funcionam. No MySQL. Em outros bancos pode ser que não funcione. Belezinha, pessoal? Esses operadores aqui é bem tranquilo. E lembrando que a gente pode ter o AND normalmente aqui. Pode ser o seguinte, ó, ou AND ou OR, como a gente tem também em programação. Eu quero todo mundo que tenha idade igual a 21 ou idade igual a 23 ou o nome seja igual a Paulo. Então ele pegou esse aqui, porque mesmo que isso aqui não bata, o nome tá igual a Paulo. Pegou esse aqui, mesmo que o de cá e o de cá não bata, mas o de cá bate. Beleza? E esse aqui também, o de cá bate. Tranquilinho? Então dá pra gente utilizar tanto o AND como o OR sem nenhum problema. E a gente também pode fazer consultas até mais complexas. Por exemplo, ó, eu quero todo mundo que tenha o nome ou Bruno ou Helder e que... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dizer que esse cara aqui se chama Bruno. Tá? Então, o nome seja ou Bruno ou Helder, só que a idade tem que ser maior que 50. Então, beleza. Ó, selecione todo mundo cujo nome seja igual a Bruno ou o nome seja igual a Helder e a idade seja maior que 50. Isso aqui, vocês acham que vai dar certo? Vou até colocar aqui, botar 30 para até ficar melhor. Você acha que isso aqui vai dar certo? Então vamos lá. Executei aqui. Trouxe Bruno. Beleza? E não trouxe o Helder. E aí? Por que Helder não veio? Então assim, ó, vamos lá. Eu consegui alguém com o nome Bruno. Consegui, 2 aqui. Tá? Eu consegui alguém com o nome Helder? Não. Porque tá dizendo o seguinte aqui, ó. Que isso aqui tem que ser verdadeiro, né? Se eu tirasse isso aqui, o Helder aparecia. Quando eu botei isso aqui, não apareceu. Então o que eu poderia fazer aqui também é o seguinte. Eu poderia dizer o seguinte. Eu quero isso aqui, ó. Eu queria uma condição, né, uma restrição. Eu primeiro tenho que resolver isso aqui. Isso aqui tem que ser verdade. E isso aqui também tem que ser verdade. Ou seja, o nome tem que ser igual a Bruno ou o nome tem que ser igual a Helder. E a idade tem que ser maior que 30. Então nesse caso aqui, só vai vir esse Bruno aqui. Porque ele é o único que resolve essa condição. Conseguiram entender aqui? Quando eu faço isso aqui, ó,
Eu tô dizendo que eu quero que o nome seja Bruno, ou então que o nome seja Helder e a idade seja 30. Então isso aqui é uma restrição e isso aqui é uma outra restrição. Isso aqui funciona exatamente igual em C, exatamente igual em PHP. A gente tem essas restrições. Eu posso colocar esse operadorzinho aqui, o parêntese, para definir um certo escopo, né? Isso aqui eu preciso primeiro resolver isso aqui para depois resolver o outro. É que nem uma equação matemática, né? Uma expressão matemática. Tá tranquilinho, pessoal? Bruno, Felipe, Linaldo, todo mundo tranquilo aí? Samile? Então vamos lá. Vamos voltar agora lá para o slide e vamos pensar o seguinte, ó. Existe uma situação que a gente chama de relacionamento. Imagine que eu tivesse, por exemplo, a seguinte situação. Aqui ainda na minha tabela. Eu tenho nome, sobrenome, telefone, e-mail e idade. Só que eu também tenho o endereço de uma pessoa. Então vou ter aqui, por exemplo, a rua, que vai ser Varchar, né? De 50. Até maior, porque o nome pode ser bem grande da rua, né? Aqui vai ser rua, vamos pegar assim, número da casa, né? Eu vou colocar como Varchar 10, porque por mais que o número remeta a um número, tem gente que é 205B, 42 fundos, então deixar desse jeito aqui. A gente vai ter também aqui o bairro da pessoa. Aqui também vai ser um Varchar de 40, por exemplo. Eu tenho aqui também o bairro. A gente tem a cidade da pessoa. Vou deixar também aqui como 100. E a gente também tem aqui, por exemplo, o estado da pessoa. Nesse caso, eu vou chamar aqui de... Vou botar um Varchar 2, né? Então, salvei aqui. Tá tudo em branco. Tudo aqui como valores nulos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dizer que Paulo, ele mora na Rua das Flores. Número 25. Bairro Centro. Cidade Lauro de Freitas. Estado Bahia. Aí eu vou dizer que Isabela mora na Rua das Lombrigas. Número 42B. Centro. Camaçari, Bahia. Isso aqui é só brincadeira, pessoal. Não tô falando que a minha tem lombriga, não. Mas também não tô dizendo que não tem. Pode ser que tenha também, não sei. Mas vamos lá. A gente tem aqui Avenida Central, número 100. Bairro Limoeiro. Vou dizer que São Paulo. E bairro ou estado SP. Bruno não definiu endereço algum. Vou dizer aqui também que Helder, ele mora na Rua Motocross, número 11, bairro Raladinho, cidade Lauro de Freitas, também Bahia. E Bruno mora na Rua Sem Destino, número 15, também no bairro Raladinho, em Lauro de Freitas, Bahia. Então, beleza. Vou limpar aqui, certo. A princípio, quais são os problemas que vocês, porventura, enxergam nessa tabela aí?
Se é que vocês enxergam um problema aí. Usem a criatividade. Samir sem dados. Samir tá com dados aqui. Bruno sem dados. Na verdade, não, porque o que acontece? Vamos dizer que Bruno tá visitando aqui a cidade de Salvador, por exemplo, e ele não quer informar o endereço porque, tipo, eu não moro aqui, a empresa é daqui, eu moro em outro país, não tem por que informar meu endereço. Então, pode acontecer dele não querer informar o endereço. Nem sempre é obrigatório informar o endereço. Não é ideal colocar a idade. Também, isso aqui também é um problema porque ano que vem esses dados já ficariam defasados, né? Ou até mesmo mês que vem, né? Semana que vem, amanhã, que as pessoas fazem aniversário todos os dias, né? Pessoas diferentes, obviamente, fazem aniversário todos os dias. Então isso aqui é um problema sim. Qual outro problema vocês veem aqui? É que tá tudo junto. Por que tá tudo junto seria um problema? Por que você acha que é um problema tá tudo junto? Não, pessoal. A gente só vai aprender se a gente discutir aqui, pô. Ficar só observando fazer não adianta muita coisa, não. Tudo junto seria problema por organização, talvez. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Pensar algumas coisinhas aqui. Primeira coisa. Vamos imaginar que Paulo tem mais de um endereço. Como é que eu lanço aqui? Ele tem, por exemplo, um endereço que é o endereço de correspondência, onde ele poderia receber uma cobrança ou uma notificação judicial. E tem o endereço de entrega. Como é que eu lançaria aqui? Eu teria que criar 2 registros para Paulo? Não faz sentido, né? Então já tem esse primeiro problema. O segundo problema é: vamos supor que a gente tem aqui 1 milhão de registros. Várias pessoas moram na cidade de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bytes. Só que eu tenho essa mesma informação, esses mesmos 16 bytes, em, por exemplo, 800 mil registros. Mas hipotético que Lauro de Freitas nem tem essa população toda. Mas poderia ser Salvador, poderia ser Feira de Santana, poderia ser Belo Horizonte, por exemplo. Então, não faz muito sentido que eu pegue a mesma informação e salve aqui repetidas vezes, só está ocupando espaço. Fora isso, poderia acontecer de alguém colocar, por exemplo, L de Freitas, ou para o outro colocar Lauro, ou para o outro colocar Lauro de Freitas, Bahia. Então a gente tem uma série de problemas, né? Então, o que é que normalmente a gente faz, né? Eu poderia fazer algo como, ó, tabela, dizer que eu vou criar uma nova tabela chamada cidades, certo? Aqui eu vou ter um ID, que ele vai ser inteiro, ele vai ser a minha chave primária e ele vai ser auto-incrementado. Essa cidade, né? Ela tem um nome, que ela vai ser um Varchar 255. O valor padrão dela. Eu vou dizer que eu não vou permitir valores nulos, né? Então não tem nenhum valor, porque não faz sentido eu cadastrar uma cidade que não tenha nome. Então é obrigatório informar um nome para essa cidade. E essa cidade faz parte de um estado, que eu vou chamar aqui de UF, né? Esse cara aqui,
eu vou dizer que ele é do tipo char de 2, né? Quando a gente fala de banco de dados, tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa mesmo. E, novamente, não tem como eu passar tudo que vocês precisam saber em uma aula, 2 aulas, né? Então, vou deixar também de sugestões para vocês, né? Alguns materiais de estudo para vocês implementarem isso. E também algumas sugestões de livros que eu acho bem legais de SQL. Apesar de que SQL tem bastante conteúdo gratuito também, que você não precisa comprar nada e tal. Mas logo de cara eu vou lhe dizer. Qual a diferença de char para varchar? Ambos, vamos voltar aqui no nosso código, né? Trazer você para cá. Cadê? Aqui. Curso fé. Então, ambos, ó, varchar e char, ambos se referem a strings. Só que o char, ele quer dizer o quê? Char quer dizer um caractere, beleza? E o varchar, ele também quer dizer caractere. Só que quando eu faço char, eu estou dizendo, cara, eu quero que, por exemplo, eu fizer char 2. Eu estou dizendo, cara, banco de dados, eu quero que você aloque, o que é alocar? Reservar na memória, né? Aloque exatamente 2 caracteres, ou seja, 2 bytes, para eu poder armazenar minha informação. Então, quando eu sei o tamanho exato de uma coisa, qual seria esse exemplo? O F, eu sei o tamanho exato. CEP, eu sei o tamanho exato. Telefone, eu sei o tamanho exato. Então, quando eu sei o tamanho exato de uma coisa, eu posso, caso essa coisa seja uma string, armazenar como char. Já o varchar, ele é um char variante. Então, quando eu digo aqui, cara, armazena para mim 100, ele vai dizer o seguinte, seria a mesma coisa aqui, banco de dados. Eu quero armazenar, ou melhor, eu quero que você aloque para mim algo que possa chegar até 100 caracteres. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, ó, reservei 100, mas você usou 100? Não. Então ele vai comprimir. Por exemplo, ó, esse cara aqui, eu reservei 100, mas usei 40. Ele vai alocar aqui 40. O outro, no caso do char, eu reservei 100, mas só usei 40. Ele vai deixar aqui 100. Sendo que, desses 100, 40 é o que eu usei e 60 vai ficar lá como lixo. Porque ele reservou. É a mesma lógica que a gente tem no C. Quando a gente cria uma string com 100, ele vai dizer, ó, você não usou porque você não quis, mas você reservou 100, eu vou deixar alocado para você 100. Esse cara aqui, ele consegue dinamicamente fazer esse ajuste para a gente. Então, só com essas informações que eu passei para vocês, é melhor utilizar char ou varchar? Se a gente só analisar o que eu passei para vocês aqui de informação. Vocês acham que é melhor? Se a gente utilizar somente o que foi informado aqui, o varchar é melhor. Por que o varchar é melhor? Porque mesmo que eu aloque 100, se eu não usei 100, ele só utilizou 40. Ele nos poupou 60 bytes. Então, se eu tiver, por exemplo, 50 informações dessa daqui, eu teria 50 vezes 40. Se eu tiver 50 informações dessa daqui, ele vai ter 50 vezes 100. Então, o char ele vai ocupar muito mais espaço se eu não usar o espaço que eu aloquei. Porque ele vai simplesmente dizer o seguinte,
Usando ou não usando, você vai pesar no seu HD 100 bytes por registro. O baixar não. Se você não usar tudo, por exemplo, vamos dizer que alguns utilizem 100, ele aloca 100. Alguns usam 50, ele aloca 50. Alguns usam 30, porque são vários registros, né? Alguns usam 2, alguns usam 40, e assim ele vai. Então, assim sendo, o baixar é mais inteligente. Ele poupa mais espaço. Só que aí sempre tem uma pegadinha, né? Sempre tem um problema. E qual é o problema? Para que essa inteligência funcione, ele precisa de quê? Poder computacional. Então, esse cara aqui é mais rápido, esse cara aqui é mais lento. Então, é sempre bom você dosar. Porque se o de cá fosse a bala de prata, esse aqui não precisaria existir. Então, se eu quero gravar um texto, um título de uma música, um versículo da Bíblia, é melhor utilizar o Varchar. Porque eu não sei exatamente quantos caracteres tem ali. Mas eu quero salvar, por exemplo, o F de um estado. Eu sei que são sempre 2 caracteres. Então eu vou conseguir uma performance brutal com a alocação de espaço que eu de fato preciso. Mas se eu não sei o tamanho, aí eu jogo no Varchar. Ficou claro isso aqui? Beber uma aguinha enquanto vocês respondem. Show de bola. Então, voltando lá no nosso banco de dados. Isso aqui tá legal? Opa. Volta. Volta. O nome da cidade ser Vachar e o F ser Shard 2, aqui tá beleza? Tá, né? Então eu vim aqui, ó, e vou dizer que eu também não aceito nenhum valor padrão. Ele não vai permitir nulo também. E eu vou salvar. Então eu vou dizer o seguinte, cara. Eu tenho uma cidade agora e tenho clientes, beleza? Só que agora não faz mais sentido que eu peça a cidade e o estado da pessoa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esses 2 campos. Ah, Paulo, quando você remove esses 2 campos, ó, você removi e salvei. Para onde foram aqueles dados? Para casa do caramba. Foi perdido, né? Apaguei a coluna, o dado estava naquela coluna, foi perdido e novamente não tem como recuperar. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, cara, ele tem aqui um bairro, tem um bocado de coisa, e ele tem aqui o que eu vou chamar de cidade underline ID. Vou dizer que esse valor é do tipo inteiro e ele permite nulo. Por que ele permite nulo? Porque a pessoa pode não ter endereço, né? Então salvei. Todo mundo aqui está nulo. Aí eu posso dizer o seguinte, eu posso deixar desse jeito e não ter o que a gente chamou lá, né, de integridade referencial, né? Ó, integridade referencial, posso não ter isso, que não é uma coisa legal. Ou eu posso vir aqui no banco de dados e dizer o seguinte, cara, esse ID é o quê? Essa chavezinha significa o quê aqui? Correndo aí no chat. O que significa essa chave aqui? Que essa coluna é o quê? Primary key, né? Nossa chave primária. Só que aí eu posso também ter uma chave estrangeira, né? Perceba que aqui eu tenho a chave primária e aqui eu tenho a chave primária. Então, quando eu referencio uma coluna que é uma chave primária em outra tabela, nessa tabela ela é a chave estrangeira. Então eu posso vir aqui nesse cara e dizer o seguinte, velho, eu já tenho a chave primária aqui, beleza? Agora eu quero criar, ó, índices, ó, básico, opções, index. Eu quero vir aqui em chaves estrangeiras, eu não tenho nenhuma. Eu vou adicionar uma agora. Vou dizer, ó, adiciona para mim. Ele já sugere para mim o nome FK, Foreign Key. Eu vou dizer, beleza, o nome dessa chave vai ser FK underline cidade underline cliente. Beleza? Aí eu vou vir aqui em colunas, vou dar 2 cliquezinhos aqui, ó. E ele vai mostrar para mim todas as colunas. Não tô conseguindo crescer aqui não, mas cadê? Todas as colunas da minha tabela que eu tô adicionando a chave estrangeira. Aí vai dizer, qual dessas colunas aqui você considera como sendo sua chave estrangeira? Qual é aqui? Correndo aí no chat.
cidade ID, ó. Cliquei aqui em cidade ID, ok. Tabela referente, ou seja, essa tabela aqui com essa coluna vai se referenciar a quem? Ó, a cidades ou a clientes? E aí? A cidade, né? Então, cidades. E lá na tabela de cidades, eu vou me referenciar a qual coluna aqui? ID. E aí eu posso definir algumas coisinhas aqui. Eu posso deixar no action, que ele simplesmente vai fazer a restrição lá para mim, né? Ou melhor, ele não vai fazer nada. Eu posso botar aqui como restrict, que ele só vai fazer a restrição para mim. Ou seja, ele não vai deixar que eu salve, por exemplo, um ID que não exista uma cidade referenciada. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, Cascade. Quando eu coloco Cascade, eu estou dizendo o seguinte. Se você apagar a tabela de cidades ou um registro da tabela de cidades, por exemplo, eu apagar Bahia, todos os clientes que são da Bahia vão ser apagados juntos. Em algumas situações isso é importante. No nosso caso aqui eu quero simplesmente restringir. Beleza? E vou salvar. Belezinha, não deu erro. Show de bola. E agora perceba que esse campinho aqui ó, tá verdinho. Ele pode ficar lá no final? Pode. Mas eu gosto de fazer isso aqui. Ó. Eu gosto de pegar esse cara aqui. Cadê? E mover ele, deixar perto de ID. Deixar as chaves sempre perto. Então salvei aqui. Eu gosto de fazer isso, mas não é obrigatório. Então beleza. O cliente Paulo, isso aqui é um recurso do Rede SQL. Quando der 2 cliques aqui, ó, ele já faz a associação lá com a outra tabela. Mas eu não tenho ainda nenhum registro lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá em cidades aqui e vou criar algumas cidades aqui. Ó. Quero criar a cidade de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, que fica onde? Na Bahia. Quero criar também a cidade de Salvador, que fica onde? Também na Bahia. Eu até corrigi uma coisa que eu acho que eu deixei como 0 aqui. Na verdade é nenhum valor. Acho que sem querer eu... Só corrigindo aqui. Aqui eu mexi na cidade, na tabela de cidades. Então, quero colocar uma outra cidade aqui, que é Camaçari. Camaçari, que fica também na Bahia. Quero também criar um outro aqui, que é a cidade de São Paulo, que fica em SP. Vou pegar aqui uma outra cidade, que é a cidade de Rio de Janeiro, que fica em RJ. Ah, Paulo, a ordem ficou zoada aqui, tá? Só dá um F5 que ele corrige, porque na verdade é só em tempo de execução ali. Mas a ordem ele sempre vai manter aqui sequencial. E agora eu posso voltar aqui em cidades e dizer o seguinte, cara, o endereço de Paulo, que é o Rua das Flores, ele fica na cidade Lauro de Freitas. Isabela fica na cidade Camaçari. Perceba que ele só está salvando aqui, na verdade, o número. Só o número do ID da outra tabela. Só que um recurso, um mimo que o Rede SQL te dá é fazer esse mapeamento de trazer aqui o nome para ficar mais fácil de você identificar. Aí eu vou dizer que Samiri, por exemplo, ela mora em Limoeiro, que fica em São Paulo. Bruno mora em Lauro de Freitas também. Helder mora em Camaçari, ou em Salvador. E os dois raladinhos aqui são de Salvador. Beleza? Então eu posso vir aqui agora e dizer o seguinte, cara. Seleciona para mim todo mundo de de clientes e exibe aqui para mim. Ele trouxe todo mundo, inclusive esse cidade ID. Aí você fala, beleza, Paulo. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é, eu sei que todo mundo que for é de Lauro de Freitas. Então agora eu não preciso mais salvar todos aqueles 20 e poucos bytes da palavra Lauro de Freitas. Eu salvo simplesmente um inteiro, que é 4 bytes. Então isso aqui poupa muito espaço no disco rígido e é muito mais rápido eu procurar, por exemplo, todo mundo que é da cidade 2, ou da cidade 1, da cidade 3, da cidade 50, da cidade 1000, do que da cidade Santana do Livramento do Sudoeste. Então é muito mais rápido e muito mais fácil. Aí você fala, beleza, Paulo, mas eu queria exibir aqui o nome das cidades, como é que eu faço? Aí a gente tem um recurso
que é o que a gente chama de junção. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó. Seleciona todo mundo. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil. Então, seleciona todas as colunas, né? Da tabela clientes. Só que eu quero fazer uma junção, né? Inner join, ou seja, faz uma junção interna, né? Vamos dizer assim, né? Uma assim, bem íntima, né? Vamos dizer assim. Com a tabela de cidades. Cidades. E aqui eu vou dizer o seguinte. Em que, né? Cidades, id seja igual a clientes.cidadeid. Beleza? Quando eu faço isso aqui, ele traz para mim o nome da cidade e o F da cidade. Só que tá tudo bagunçado, tem nome 2 vezes aqui, tem uma série de coisas, né? Aí eu posso utilizar agora alguns recursos do SQL bem interessantes. Eu posso dizer, ó, eu não quero mais tudo. Se eu disser que eu quero o ID, eu tenho um problema, porque eu tenho esse ID aqui e tenho esse ID aqui. Então eu tenho que dizer qual ID eu quero pegar. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Para eu não precisar ficar digitando, por exemplo, clientes.id, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse cliente vai ser referenciado como CL. E essa cidade vai ser referenciada como CI, né? Peguei só as iniciais aqui, ó, CL, ou até mesmo CLI, né? CLI e aqui CID. E vou dizer o seguinte, ó, a partir de agora, sempre que eu digitar cli.id, ele vai pegar, deixa eu ver aqui, cidades ID. Aqui. Quando a gente faz esse apelido aqui, a gente tem que corrigir também nos outros pontos, né? Então, aqui na verdade, aqui é o CLI, né? Então, cli.id e aqui é CID. Então, pronto. Então, sempre que eu faço isso aqui, eu tenho que atualizar em todos os pontos, porque eu disse, a partir de agora eu não estou mais me referenciando como clientes, e sim como CLI, beleza? Então eu tenho aqui CLI ID, show. Quero pegar também o CLI.nome, será que vai dar certo? Pegou, show. CLI.sobrenome, beleza? E agora eu quero pegar o bairro da pessoa. O bairro tá na própria cidade, na própria tabela de clientes, né? Ó, o bairro tá aqui, ó. Então eu vou dizer que eu quero pegar cli.bairro. Então ele ainda está funcionando. E quero pegar agora a cidade e o estado. Só que a cidade tá em CID, né? CID.nome. Quando eu faço CID.nome, eu tenho um problema que é essa ambiguidade, né? Para resolver isso, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. Eu posso vir aqui e dizer, cara, trate esse cara como sendo cidade. E aí ele muda o nome para cidade. Eu também posso utilizar aqui, ó, as. Aqui também eu posso botar aqui as e as. Por exemplo, ó, trate cliente como CLI, trate cidades como CID, trate CID nome como cidade. Beleza? E eu também vou vir aqui e dizer o seguinte, ó. Além disso, pegue cid.uf e trate como sendo estado. E eu consigo pegar agora a cidade e o cliente com uma única consulta de 2 tabelas diferentes. Tranquilinho, pessoal, até aqui? Ou aqui já ficou um pouquinho mais difícil? Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui, André, é o seguinte. A gente está pegando 2 tabelas que, se a gente bem parar para pensar, elas têm dados distintos, mas existe alguma coisa, né? Deixa eu ver.
A gente tem duas tabelas com dados distintos, só que uma tem algo que referencia a outra. É como se você falasse o seguinte, ó. Você chegou num prédio, num hotel, por exemplo. Chegou num hotel para se cadastrar. E nesse hotel, Linaldo é o atendente, né, é o recepcionista. Ele vai dizer, olha, qual é a cidade que você mora? Aí você fala assim, como assim qual é a cidade que eu moro? Você fala, Linaldo vai dizer, olha, eu tenho uma tabela aqui com várias cidades. Me diga qual é o número da cidade que você mora. Aí você vai olhar essa tabela de cidades e dizer, olha, eu moro na cidade 2. Ele, beleza. Aí chega, por exemplo, Isabela e diz, ó, eu moro na cidade 3. Então não precisa necessariamente você vir aqui e dizer, olha, eu moro em Lauro de Freitas, na Bahia, eu moro em Salvador, na Bahia, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo. Porque Linaldo já sabe onde que fica a cidade pelo número. Então, para ele é muito mais fácil ir lá escrever no papelzinho, ó, ele mora na cidade 2, ele mora na cidade 3. E depois ele pode consultar isso quando for necessário. Ele vai precisar digitar muito menos coisa, ele vai precisar escrever muito menos coisa. Consequentemente, ele vai precisar de muito menos espaço no HD para armazenar essas informações repetidas. E, consequentemente, como você mora na cidade 2, todo mundo que mora na cidade 2 automaticamente recebe Salvador. Se eu botar Salvador da Bahia, que não faz sentido, mas se eu colocar isso aqui, automaticamente todo mundo que mora na cidade 2 já teve a cidade atualizada. Porque eu não preciso ir lá em cada campinho e reescrever isso. Por quê? Porque a única coisa que tem lá é a referência à cidade. Até aqui, esse conceito da referência da chave estrangeira, vocês entenderam? Samir, Leonardo, Andrei? Beleza. O mais importante é o conceito. Aí vamos dizer o seguinte, ó. Eu preciso vir aqui e preciso obter os dados de todos os meus clientes. Então, select, asterisco from, clientes. Então, ele trouxe tudo. Só que perceba que quando ele trouxe tudo que estava na tabela de clientes. E na tabela de clientes eu não tenho, aqui nesse momento, o nome da cidade e o F da cidade. E possa ser que em algum momento eu precise disso. Porque assim, ó, só bater no olho, Linaldo já sabe que o 1 é Lauro de Freitas, ele sabe que o 3 é Camaçari. Mas Michel não sabe. Michel batendo no olho, Paulo mora na cidade 1. Qual é a cidade 1? Michel não sabe. Isabela mora na cidade 3. Qual é a cidade 3? Michel não sabe. Então, para Michel, seria muito mais interessante que ele tivesse uma forma de consultar e já viesse aqui essa associação. Então, ele pode dizer o seguinte, ó. Beleza. Traz para mim todas as colunas, né, da tabela clientes. Só que eu quero que você faça uma junção, né, inner join, faça uma junção íntima, né, em que aí tem esse on, né, para definir a restrição, né, em que vamos chamar esse cara aqui, vou deixar padrão, depois a gente vai simplificando. Onde, vamos dizer assim, a tabela de cidades, né, na verdade, inner join cidades, em que cidades.id seja igual a clientes.cidade.id. Quando eu faço isso, eu digo o seguinte, cara, junte essa tabela com essa. Só que como é que você vai fazer essa junção? É de qualquer jeito? Se eu poderia ter fazer de qualquer jeito aqui, ó. Fiz de qualquer jeito. Só que veio um bocado de coisa aqui, ó, mesmo de dado repetido e tal. Porque ele tentou fazer uma matriz aqui gigantesca. Inclusive, se fossem duas tabelas com milhões de usuários ou de registros, provavelmente o computador iria travar agora, né? Mas eu não quero fazer aleatoriamente. Eu quero que ele faça o seguinte, ó. Para cada elemento que você achar na tabela de cidades, junte com a tabela de clientes, né? Na verdade, aqui, tá certo, clientes. Para cada elemento de cidade, junte com clientes. E ele vai fazer o seguinte, ele vai, ó. Beleza, quem é que quer a cidade 1? Lauro de Freitas. Ele trouxe para cá Lauro de Freitas, ó. 1, 2, 3. Trouxe 3 colunas de Lauro de Freitas.
Aqui também, ó, Bruno também é Lauro de Freitas. Ele trouxe um Lauro de Freitas da Bahia. Então ele fez essa junção usando alguma coisa como referência. E o que foi essa alguma coisa? É o campo cidade ID que está dentro de clientes e o campo ID que está dentro de cidades. Ó, sempre vai coincidir isso aqui com isso aqui. Isso aqui com isso aqui. Isso aqui com isso aqui. Aí o que eu fiz depois foi o quê? Primeiro que você pode deixar desse jeito aqui. Só que às vezes você precisa escrever muita coisa. Aí eu falei, ó, eu vou colocar um apelido para clientes. Eu vou simplesmente chamar de CLI. E vou colocar um apelido também para cidades. Eu vou chamar de CID. Assim sendo, eu vou dizer, ó, ao invés de dizer cidades ID, eu vou chamar CID ID. E ao invés de chamar clientes ID, eu vou chamar simplesmente cli.cidade.id, né? E ele continua funcionando. Só que ainda tem coisa demais aqui. Eu não preciso desses dados todos. Eu vou dizer o seguinte, ó, cara. Pra gente evitar problemas, eu vou dizer o seguinte, ó. De clientes, eu quero pegar tudo. Ó. Então ele trouxe tudo de clientes e ignorou as cidades. Só que de cidades, ó, CID, eu quero pegar o nome da cidade, e vou chamar isso de quê? Ó, as cidade. E quero também pegar lá de cidades o F. E vou chamar de quê? As estado. E vou executar. Então eu peguei tudo, agora trazendo o quê? Bairro, cidade, estado. Perceba que eu não trouxe mais aqui o ID da cidade, porque eu já tinha aqui. E se eu quisesse suprimir daqui, eu poderia simplesmente não chamar todo mundo. Eu chamaria somente o que eu preciso. Eu poderia, por exemplo, dizer o seguinte, ó. De clientes eu só quero o ID. De clientes eu também quero o nome. De clientes eu quero o sobrenome. De clientes eu quero o bairro. E de clientes eu quero a cidade. Ou melhor, e de cidade eu quero o nome e o F. Ele trouxe para mim isso aqui. Perceba que é basicamente um joguinho de Lego, de montar. Ficou mais claro assim? Quiser que eu explique de novo, eu explico. Eu tento achar um outro jeito para explicar também. Belezinha, pessoal? Vamos lá. Tô considerando que vocês estão digitando alguma coisa. Beleza, eu vou seguindo aqui. Não tinha entendido a parte do CID, mas agora eu entendi o que eles fazem. Pronto, show de bola. Perceba que aqui eu botei CLI, mas poderia ser qualquer coisa, né? Eu dei o apelido de CLI, mas poderia ser cliente, ou CL, ou simplesmente C1 e C2. Mas botar C1 e C2 vai ficar difícil de entender depois, né? Uma outra coisa que eu posso querer fazer aqui é o seguinte. Eu posso querer saber quantos clientes eu tenho que são do estado da Bahia. Se você parar para pensar, vamos tirar isso daqui e dizer o seguinte, ó. Deixa eu até deixar aqui, na verdade. Vou abrir uma nova consulta. Vou dizer o seguinte, ó. Selecione todas as tabelas de clientes e vamos executar. Olhando esse resultado aqui que está na tela de vocês, dá para saber quantos clientes são da Bahia? Não, né? Por aqui, eu até consigo no olho, né? Mas porque são poucos também, né? Se fosse um milhão aqui, ficaria meio difícil saber quantos são da Bahia. Aí o que a gente pode fazer? Existe uma situação onde eu posso fazer aquele mesmo agrupamento que a gente fez, ó. Pegar aqui, ó. Isso aqui. E trazer para aqui. Lembrando que assim, você pode botar tudo numa linha só, você pode organizar como você quiser, né? Então aqui, ó.
trouxe todo mundo. Só que aqui, como eu falei, no olho eu consigo ver porque a quantidade é pequena. Mas eu poderia dizer o seguinte, cara, agrupa para mim. Então, ó, group by. Então, agrupa para mim pelo estado. Então, pelo seed.uf. E aí, eu vou dizer o seguinte, e aí você vai contar para mim. Beleza? Aí ele diz que um estado em específico tem 5 e o outro estado tem 1. Mas que estado é esse? Aí eu posso vir aqui e dizer, ó, traz para mim o seed.nome. Ou melhor, seed.f, né? Quando ele faz isso, ele diz, cara, no seu group by também tem que vir esse seed. Cadê? Botou uma vírgula aqui. Nesse caso aqui dá pra vir, né? Porque já era o próprio F. Então aqui, ó. Na Bahia, eu tenho 5 clientes. Ah, Paulo, mas tem que ficar esse negócio de count aqui? Não, você pode vir aqui, ó. As quantidade. Ou não colocar nada aqui também, ele vai funcionar. O MySQL é bem de boa em relação a isso. Então, no F da Bahia eu tenho uma quantidade de 5 clientes. E no F de São Paulo eu tenho uma quantidade de 1 cliente. Ah, Paulo, e se eu quisesse, por exemplo, pegar pela cidade e não necessariamente pelo F? Poderia vir aqui, ó, seed.nome ou ID, né? Porque o ID é único. E aqui eu diria o seguinte, ó, traz para mim o nome. Então, na cidade de Lauro de Freitas eu tenho 2, na cidade de Salvador eu tenho 2, na cidade de Camaçari eu tenho 1, na cidade de São Paulo eu tenho 1. Belezinha? Group by é bem tranquilo também. Eu estou agrupando por alguma coisa. Certo? Uma outra coisa que eu posso querer fazer é o seguinte, ó. Nessa consulta que a gente fez aqui, eu poderia dizer, cara, eu quero trazer todo mundo, mas eu quero organizar todo mundo por ordem alfabética. Aí eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó, ordene isso aqui pelo by nome, de forma ascendente. Aí ele pega primeiro Bruno, depois Elda, Isabela, Paulo e Samir. Mas eu também poderia querer pegar em ordem descendente, né? De trás para frente. Aí viria primeiro Samir, Paulo, Isabela, Elda e Bruno. Belezinha, pessoal? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Quando a gente está criando registros, como eu falei, a gente pode vir aqui, ó, insert, into, botar aqui cidades agora, cidades. Eu vou dizer que eu quero uma cidade, da cidade eu quero informar o nome e o F. Com os valores, vou botar aqui, por exemplo, fala uma cidade, vamos falar o nome de algumas cidades aí, cidade de estado aí. Vou botar aqui Aracaju. Aracaju é Sergipe. Então, se eu fizer isso aqui, ele grava para mim. Se eu vier lá aqui em dados de cidade, Aracaju foi gravado. Aí eu poderia também, caso eu quisesse, dizer o seguinte, olha, eu quero inserir em cidades nome UF, só que com os valores. Vou botar aqui, por exemplo, Recife, vai ser de Pernambuco. Poderia pegar aqui, ó, vírgula, e colocaria uma outra sequência aqui, ó. Bota aqui, por exemplo, Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, que é Minas Gerais. E pegar aqui também, por exemplo, Roraima, que é de... Na verdade, não é nem cidade. Enfim, acho que é cidade. Roraima eu acho que fica em Rondônia, né? Ou é o contrário, Rondônia, enfim. Botar aqui, executei. E olha que legal. Quando eu vim aqui, ele gravou 3 de vez. Só que eu não precisei criar um insert para cada um. Eu criei um insert velho uma vez só. E depois eu fui separando por vírgula aqui, ó, a quantidade que eu queria salvar. Isso também é bem legal pelo seguinte. Se você tiver uma massa de dados muito grande, é melhor você fazer desse jeito.
do que você fazer um insert para cada um. Porque quando você faz um insert para cada um, você está abrindo uma conexão para cada registro que está gravando com o banco de dados. Então, o seu cliente do banco de dados abre uma conexão com o banco de dados, manda uma instrução, espera a resposta, renderiza, depois manda outra e fica nessa novela aí repetindo várias vezes. Então, se você tivesse uma massa absurdamente grande, tipo 500 mil registros, 1 milhão de registros, 2 milhões de registros sendo gravados, dessa forma aqui poderia ser 100 vezes mais rápido, dependendo da situação. Então é muito mais interessante fazer assim. Aí você fala, pô, Paulo, mas beleza, quem é que vai salvar na mão 100 mil registros desse jeito aqui? É claro que ninguém. Mas pode ser que você esteja exportando de um banco de dados para mandar para outro. E aí quando você for montar o script que vai gerar esse código, você já pode fazer desse jeito aqui que vai ficar bem melhor para você. Porque na hora de importar no outro banco vai ser muito mais rápido. Beleza? Tem muito mais coisa mesmo de banco de dados, mas como eu falei, assim como POO, vocês vão ter 2 semestres inteiros para estudar programação orientada a objetos, com banco de dados é diferente, vocês são 3, que é tão complexo, né, tão grande, tão amplo, que um semestre só não dá para explicar tudo isso, quem dirá uma aula só aqui com a gente. Mas eu dei aquela pincelada por cima que já permite que você comece a poder brincar com o banco de dados e, obviamente, gravar coisas no banco de dados, apagar coisas no banco de dados, atualizar, buscar coisas no banco de dados. E a gente vai começar a ver a partir de amanhã como fazer isso em sincronismo com o PHP. Então a gente vai fazer com que a gente vai começar a construir programas que a gente vai ter uma interface gráfica que a gente vai construir. Essa interface gráfica vai mandar os dados para o PHP. O PHP vai construir essas rotinas aqui e vai mandar para o banco de dados, tanto para consultar, quanto para editar, para excluir, para fazer o que vocês quiserem. Belezinha? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Comentar alguma experiência que teve ruim na faculdade? Às vezes acontece também. Quem aqui já pegou banco de dados na faculdade aí? Ah, tem um detalhe legal. Deixa eu ver aqui. Felipe, você faz faculdade também, né? Felipe tem uma. Acho que é o Bruno. Bruno que tá fazendo curso técnico, né, Bruno? Ou é outro? Ele não falou comigo ontem que tava fazendo curso técnico. Não sei se foi o Bruno. No Senai. Não sei se foi o Bruno, mas enfim. Aqui na Unime, por exemplo, não sei como é que funciona nas outras faculdades, né? Mas aqui as provas de SQL normalmente a gente faz no papel. Então, assim, a gente vai mostrar para vocês um banco de dados, por exemplo, vai passar para você um problema e você vai ter que escrever no papel um código SQL que seria capaz de resolver aquele problema que a gente passou. E na verdade não é um problema, a gente vai passar em uns 10, 12, 15 problemas para você resolver no papel. Então quem não está acostumado com isso acaba ficando um pouquinho traumatizado, né? Porque realmente é o que eu estava conversando com alguns dos alunos esse semestre, né? Eu não sou eu que dou aula de banco de dados na faculdade, né? Só que o professor que dava aula, ele precisou sair da faculdade e eu tive que cobrir ele nas 2 últimas avaliações, né? Foi na avaliação oficial 2 e na final. E aí eu estava conversando com os alunos pouco antes da prova. E eu estava falando, ó, o problema é que, assim, muitas vezes vocês acabam estudando errado. E o que é estudando errado? É simplesmente vindo direto pro computador, nem entendendo o que vocês estão fazendo e sair na doida digitando código que nem metralhadora. Errou, o editor fala, tá errado tal linha. Você vai lá, testa outra coisa, roda, ainda tá errado. Você testa alguma coisa, roda, ainda tá errado. Vai pra internet, copia, cola, roda, funcionou. Beleza, aprendi a programar. Não. Você aprendeu a copiar e colar. Porque você não entendeu nem o problema que aconteceu. Você não resolveu o problema. Você simplesmente foi colando coisa até dar sorte de funcionar. E quando você é exposto para resolver esse problema no papel, você se ferra. Porque no papel você não vai ficar consultando na internet pra escrever ali, porque você tá no meio da sala. A não ser que você seja ninja e consiga puxar o celular e fazer uma consulta rapidinho ali. E por que isso é importante?
Porque tem gente que fica com raiva, né? Pô, Paulo, mas na vida real eu vou usar o computador, eu vou ter internet à minha disposição e tal. Só que tem coisa que você simplesmente não tem como copiar aquele código, jogar na internet e pedir uma resposta. Porque às vezes tem dado sensível ali no meio. Às vezes o contexto que tá o dado ali não permite que você simplesmente colando alguém vai conseguir te resolver assim. Alguém que eu digo uma inteligência artificial, alguma coisa do tipo. Tem situação que você precisa de fato bater o olho e dizer, ó, é isso aqui que tá acontecendo, eu preciso resolver isso aqui. Quando é uma besteira, tipo, esqueci uma vírgula aqui. A própria inteligência artificial vai apontar, ó, depois ali de PE você esqueceu de botar uma vírgula. Mas tem coisa que tem a ver com a regra de negócio em si, que possa ser que você nem saiba explicar pra inteligência artificial o que, é que você está querendo fazer de fato ali. Então, assim, se acostumem, não somente com o SQL, mas com tudo, com PHP, com Java, o que vocês forem estudar, CSS, a, antes de começar a escrever código, parar e raciocinar o problema. Porque isso é muito importante para vocês. A parte de escrever código, botem na cabeça o seguinte: escrever código que funciona tem um valor muito alto na TI. Mas não é só vocês que sabem fazer isso. Todos vocês que estão aqui sabem escrever código. E tem vários outros alunos que nesse momento estão estudando em casa, que talvez seja da mesma faculdade que vocês, ou de outras faculdades, ou que nem pisaram na faculdade ainda. Mas assim, escrever código, muita gente sabe escrever. Você tem que ver o seguinte, o que é que vai me diferenciar dessa galera? Porque se tá todo mundo estudando errado, eu vou começar a dar certo. Então eu vou começar a me preocupar com coisas que realmente geram valor para a empresa, que é resolver os problemas e não simplesmente digitar código. Ninguém te paga para digitar código, o pessoal te paga para resolver problema. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação aqui.